Conhecer, conectar e co-criar, essas são as palavras que, na opinião da própria entrevistada de hoje, a definem, e eu concordo muito. Fátima Merlin, CEO da Connect Shopper, manda muito bem quando o assunto é conhecer e conectar dados, pessoas, negócios e construir estratégias e táticas vencedoras, gerando real valor aos clientes. Fátima é fascinada em entender o comportamento dos consumidores e shoppers no ponto de venda físico ou digital e traduzi-lo em ações práticas na tomada de decisão, aplicando os pilares do gerenciamento por categoria. Escrever é outra paixão, né, Fátima? Com certeza. Fátima é autora do livro Meu Cliente Não Voltou e Agora, que já está no volume 2. E esse é justamente o tema do nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, Fátima, minha amiga Nossa, querida. É uma eu, honra recebê-la. eu que agradeço, uma honra e ainda mais estar com você, falar desse tema que de fato é a minha paixão. Então, agradeço o convite, agradeço a apresentação, eu fiquei até Falei emocionada. tudo correto. Muito bom, foi excelente. Que bom, Fá. Sinta-se à vontade para Obrigada. essa nossa conversa. E eu quero começar direto ao ponto, Sim, fazendo a pergunta que seu livro faz e responde, né, nas com páginas. certeza. Se o cliente não voltar, o que que a gente faz? Olha, o segredo é nem deixá-lo ir embora, né? Porque, de fato, quando o cliente vai embora, você desenvolver ações direcionadas para reconquistá-lo é um custo bastante efetivo. Normalmente a gente fala que gasta 5 vezes mais do que gastaria se nós trabalhássemos ao longo da jornada dele para que pudéssemos convertê-lo melhor e retê-lo. Mas é possível, sem dúvida nenhuma, reconquistá-lo. Mas para isso a gente teria que desenvolver inúmeras estratégias, desde conhecê-lo mais a fundo, para que se possa entender as razões que ele abandonou, por que que ele não está vindo mais e o que que nós poderíamos fazer para revertê-lo. Em muitas vezes, 2 principais pilares é o que mais vem afastando o cliente das lojas. A indisponibilidade de produto, então ele chega na loja, ou vai lá no aplicativo, ou vai no site comprar produto e o produto está indisponível. Então a palavra de ordem para evitar que o cliente vá embora é garantir a disponibilidade de produto. E parece bobeira falar sobre isso numa era que a gente fala que é a era da inteligência artificial, era de dados, mas se você fosse avaliar, mesmo no mercado farma, se a ruptura fosse um varejista, seria o terceiro, quarto maior varejista do ranking, né? Então é um tema super crítico. E o segundo tem a ver com o atendimento efetivamente, né? Mesmo quando a gente pensa no autosserviço do farma, atender bem, atender da forma que o cliente quer ser atendido, é super relevante, é o segundo fator de maior impacto na satisfação dele, na experiência dele. E óbvio que quando a gente fala em medicamento, o atendimento ainda é mais crucial. E em estudos que nós fizemos, até em parceria com o grupo o Axê Laboratórios, mostram que o atendimento receptivo é o atendimento preferido. E quando você coloca e adota outro tipo de atendimento, a tendência é que você afaste e gere insatisfação no cliente e faça com que ele não volte. Então, o segredo é conhecê-lo para direcionar ações, garantir a disponibilidade de produto, garantir de fato o atendimento receptivo, fluido, para que ele possa ter uma experiência positiva com você e querer voltar sempre, né? Falando em atendimento especificamente, tem alguma coisa que é inadmissível que Sim. aconteça e que acontece ainda nos dias de hoje? O que eu brinco, eu chamo, falo que é o empurrograma, né? O cliente vai lá com uma determinada receita, principalmente quando a gente fala em medicamento, né? E muitas vezes o farmacêutico ou o balconista pega a receita, mas nem olha e necessariamente e já traz uma segunda opção sem sequer trazer a opção que o cliente pediu. Isso daí é inadmissível, né? Então, esse empurrograma, esse querer trocar, não dar ao shopper a chance de ele escolher, de a decisão ser dele, isso gera insatisfação. Mesmo que eventualmente você está oferecendo algo que, na sua visão, para o cliente seria positivo. Então, o ideal é esse atendimento receptivo efetivamente. Receber a receita, olhar a receita, trazer a opção do cliente e tirar dúvidas e sentir o cliente. Se eventualmente ele está aberto para outras sugestões e opções, trazer,
mas com o cuidado de também não impactar o ticket médio, porque às vezes a gente pode oferecer uma solução inferior que vai impactar em ticket médio, vai impactar na rentabilidade. A gente tem que ter esse cuidado. E também, cada vez mais, o que que o shopper quer? Ele quer uma loja prática, fácil, resolutiva, que ele encontre facilmente o que ele foi buscar. Então, qualquer barreira que possa gerar um atrito nessa praticidade, nessa conveniência, nessa jornada fluida, também pode ser um entrave e pode gerar essa insatisfação, e isso tem a ver com o atendimento das expectativas. E mesmo quando a gente olha pela ótica do digital, né? Quais são as principais barreiras? Navegabilidade com dificuldade, uma busca não amigável, então você vai lá, coloca um produto e tem dificuldade de encontrar. Então a gente também, no aplicativo, no site, seja onde for, pensar sempre nessa jornada fluida, prática e resolutiva. E aí você garante uma boa experiência de escolha, de compra, de navegação e de experiência. Muito bom. Você falou já sobre a indisponibilidade do produto, né? Que a gente tem aí como um dos erros mais graves. A gente pode nomear isso também de ruptura, né? Que é um Sim. termo bastante usado aí no canal Pharma. Por que que ele é um dos erros mais graves e por que que ele ainda acontece? Bom, primeiro, por que que ele é grave? Hoje, cada vez mais, o que é maior valor para o consumidor, para o shopper, para o cliente, é o tempo, né? Então, ele se dedicar a ir ou acessar o site, o aplicativo de um determinado varejista, ou ir até a loja física, é um deslocamento, é um tempo que ele se dedica a fazê-lo. Chegar lá, não encontrar o que ele foi buscar, nos dias de hoje, em que tempo vale mais até do que dinheiro, não deveria acontecer jamais. Então ele torna-se um fator por conta dessa busca por conveniência, por praticidade, por, querer otimizar o tempo, porque realmente é o que a gente tem de maior valor, né. E por que que ele acontece? São várias as ocorrências. Eu brinco, eu falo que tudo começa num mau cadastro, né. Muitas vezes você fala: "Nossa, mas o que que a ruptura tem a ver com cadastro?". Se eu tenho uma estrutura mercadológica, uma árvore mercadológica, não adequada, sem a segmentação correta da categoria, alocados itens indevidamente, eu já começo a ter problemas para entender o sortimento, para entender o nível de cobertura, se ele está adequado, se eu tenho ou não tenho efetividade naquele item. Então, o primeiro passo, e onde normalmente começa a ruptura, é num cadastro indevido. Então a gente brinca e fala: "Olha, se você quer realmente garantir disponibilidade de produto, comece garantindo uma estrutura shopper lógica, segmentando corretamente as categorias, garantindo as alocações devidas, cada item no seu devido lugar. E, segundo ponto, analise isso de maneira adequada e crie um processo de auditorias regulares para entender se de fato o item que está ali no estoque, no depósito e sei lá o que, está de fato na gôndola. É porque é outra falha que se tem. Como a gente muitas vezes não tem um processo de auditoria regular, não tem uma gestão eficiente, dos parâmetros e da ruptura, também muitas vezes a ruptura acontece por questões de sistema, por questões de operação, por questões comerciais. Então precisamos entender as causas e acionar sobre todas elas. Muito bem. E quais são os caminhos, Fátima, para a gente atrair, engajar, converter e reter esse cliente? Boa. O primeiro passo é conhecê-lo, né? Porque é para que eu possa direcionar as ações e fazer de fato aquilo que é relevante para ele, seja em termos de produto, em termos de comunicação, em termos de execução no ponto de venda, até em termos de serviço e atendimento, eu preciso conhecê-lo, entender quem é ele, como ele se comporta, a linguagem dele, quais as necessidades ele quer atendida, conectar todas essas informações para de fato direcionar as nossas ações. Então, olha, muitas vezes falam: "Ah, é bom ter demonstradora lá no ponto de venda?". Eu digo: normalmente é bom, mas depende. Se eu tenho, por exemplo, um perfil de shopper mais apressado, que não quer perder tempo, que não quer ser abordado, ter uma demonstradora que vai fazer um esforço ali para falar sobre o produto, os benefícios, o uso, pode ser uma barreira para esse shopper desse tipo de perfil. Então, o primeiro passo para que a gente possa de fato atraí-lo, engajá-lo, convertê-lo e retê-lo é conhecer.
Uma vez que eu conheço, eu consigo direcionar melhor minhas ações. No desenho do meu PDV, do layout, da ambientação, da setorização, nos espaços que eu vou dedicar para cada categoria. Poxa, eu tenho um cliente de farma que a gente analisando os dados, nós vimos que a cada 10 clientes que entram na loja, 8 eram sênior, né, que é o nome que ele dá lá, acima lá de 60, 65 anos. Que ele falou? Poxa, olha que interessante, e se criarmos aqui o cantinho sênior, integrando as categorias que normalmente estão separadas em outras categorias. Ah, é um corega, é um produto para suplemento, é um produto para pele específica, para o cabelo. E se nós organizarmos um cantinho sênior com todos os itens e categorias correlacionados para esse público em particular? Existe essa categoria no mercado? Não, mas a gente pode criar? Nossa, faz todo sentido, passa a ser um diferencial no meu ponto de venda. Vamos entender o que o cliente compra, o que não compra, o que seria interessante introduzir, o que seria esse universo dessa categoria, para que a gente possa pensar nesse cantinho. Muito bem, implantamos como piloto numa loja, o ticket médio aumentou 85%. Então, nós juntamos lá suplemento, produtos de higiene e perfumaria específica para esse público, pele, cabelo, a parte de cuidados, né, oral, a parte de muitas vezes também algumas coisas de cuidado, da saúde íntima, até, produtos de fralda geriátrica, coisas do gênero, e o ticket médio aumentou 85%. Por que que isso aconteceu? Porque, de fato, o cliente que ia lá eventualmente comprava o produto A, mas nem lembrava que poderia comprar o B. Na hora que você conhece o cliente e direciona as ações para ele fala: "Poxa, foi feito para mim", e tende a ampliar a conversão. E como você retém? Estabelecendo esse relacionamento de maneira fluida, né, com uma comunicação direcionada. Quantas vezes a gente recebe ofertas e promoções e você fala: "Nossa, para que que eu estou recebendo isso? É lixo", deleta, até bloqueia, né, o varejista. Se ele fala para você um produto que de fato faz a diferença para você, que de fato é relevante para você, faz todo sentido e você começa a ter um engajamento diferenciado. Então eu digo sempre isso, o primeiro passo é conhecer e usar esse conhecimento na prática para direcionar as ações. E você mencionou aí alguns aumentos de percentual, né, e tudo mais. Isso se torna uma vantagem competitiva e como que a gente consegue manter esse resultado aí sustentável, né? Que não tenha só o crescimento, mas que ele se mantenha ao longo Sensacional. do tempo. Eu brinco, eu falo que conhecer o cliente e desdobrar esse conhecimento nas ações em todos os P's, né? Proposta de valor, produto, prateleira, preço, promoção, eh, tem ali no fundo os pilares do próprio gerenciamento por categoria, que é aquele processo que conecta todos esses P's partindo desse entendimento do cliente e do shopper. O que que ele traz de benefícios? Ele melhora o relacionamento entre indústria e varejo, porque você torna um ganha-ganha, uma estrutura mais colaborativa, sai de relações transacionais para colaboração. Ele melhora vendas, então ele de fato agrega mais valor, porque você tende a tornar os produtos mais acessíveis, visíveis e disponíveis. Ele melhora estoque, então você, normalmente, quando a gente faz um processo de GC num cliente, a gente chega a excluir 15, 20, 30% de itens que está ali, ocupando estoque, é um custo financeiro influenciando o fluxo de caixa e que não traz resultado. Você exclui, não faz diferença nenhuma no quesito vendas. Ao contrário, ele tende a vender mais, porque ele torna o que está ali muito mais, o que é relevante, muito mais visível, acessível e disponível. Ele reduz ruptura, ele, aumenta a rentabilidade de acordo com as estratégias que você tem. Então tudo isso, o que que ele traz de melhor? Principalmente, ele traz, uma melhor experiência para o cliente. Quando ele tem uma boa experiência de compra, ele retorna. E a gente ganha muito mais dinheiro em vender mais para os já clientes, do que a gente investir para ficar atraindo novos. Então quanto mais você tiver um processo estruturado, mais resultados financeiros você tem em todos esses aspectos. Mas além dos resultados financeiros, você tem melhoria da sua imagem de marca, você valoriza a sua imagem de marca e isso vai dar sustentabilidade para você enquanto uma marca de varejo ou uma marca de um produto da indústria, enfim, ao longo prazo. Para manter, você precisa criar processos, desde
processos em si, mas também formar equipe, estruturar metodologias de auditorias, para que você possa estar mantendo isso fluido, trazer esse conhecimento, eu digo, como esse processo, como uma cultura efetiva inserida na rotina de todas as áreas, né? Então, comercial, comprando e gerenciando a categoria pelo olhar do shopper, pricing, precificando com todas essas premissas, executando a categoria no ponto de venda, operações com essas premissas. Então, tá todo mundo conectado com o shopper no centro das decisões. E aí a coisa flui de maneira sustentável. Eu tenho cliente, eu comecei como Connect Shopper há 12 anos. Eu tenho clientes, os meus primeiros clientes lá há 12 anos atrás, e depois que implantou a cultura, não é um projeto, né? Não é ir lá fazer um projeto de dizer, mas quando torna-se isso parte da rotina das áreas, até hoje a coisa se sustenta, né? Então é importante trazer o gerenciamento por categoria, essa cultura de olhar o shopper e colocá-lo no centro das decisões como parte do DNA da empresa, onde todo mundo vai estar olhando para o mesmo barco, né? Senão morre. Você já entrou no próximo tema, que é por que colocar o shopper no centro das Boa. decisões? Eu brinco, eu falo assim: olha, o varejo é feito de gente para atender gente. Então, o primeiro desafio é entender de gente. E se a gente quer, de fato, maximizar nosso resultado, a gente garantir essa conversão de cliente, essa retenção do cliente, o que que a gente precisa fazer? Conhecê-lo, mas não basta conhecer. Não adianta eu conhecer e tudo bem, vou fazendo as coisas do jeito que eu acho. Preciso conhecer e adotar esse conhecimento nas minhas decisões. Por que que é relevante colocar o cliente no centro das decisões? Porque no fim das contas é ele que está ali interagindo com os nossos produtos, com os nossos serviços. É para ele que, na verdade, é a minha razão de existir. Eu só vou vender algo para alguém. Para que eu possa vender mais e melhor, eu preciso, de fato, cada vez mais ter esse processo. Por quê? Hoje a gente está um ambiente, o varejo sempre foi um ambiente altamente competitivo. Mas até então, antes do digital, a gente competia com players mais formais, né? Formatados. Agora, o cliente, com um clique, ele pode acessar qualquer produto de qualquer lugar. Se eu não for uma loja prática, fácil, resolutiva, se de fato eu não direcionar meus esforços para ele, ele pode me trocar com um clique, né? E às vezes hoje é muito mais fácil, prático, você comprar através do digital, seja do WhatsApp, seja no aplicativo ou até eventualmente no site. E tem muitos fornecedores, muitos varejistas nessa área, marketplace, enfim, são muito eficientes e inteligentes. Esses dias mesmo eu precisava de um produto, se eu comprasse pelo site de um determinado varejista mais tradicional, eu receberia daí um dia. Eu comprei por um determinado aplicativo, em 1 hora o produto chegou. E aí tem opções até de 30 minutos. Então eu preciso, diante desse cenário competitivo, eu brinco o seguinte: quem não for pelo amor vai ter que ir pela dor, mas vai ter que ir conhecer o cliente e adotar esse processo de colocá-lo no centro das decisões. E como que a gente transcende isso para toda a equipe? Sensacional. É um processo de aculturamento, né? Então exige comunicação fluida, exige treinamento, capacitação, desenvolvimento, exige feedback. Mas quando eu era novinha, eu fui dar aula. E eu estava triste porque minha aula era comportamento do consumidor e shopper e pesquisa em marketing, que são matérias densas. Sábado o dia todo. Meus alunos não prestavam lá muita atenção, nem queria. Professor, me adoravam. Mas falava, teacher, vamos lá tomar uma. Sábado o dia todo. E eu contando para um diretor, ele falou, infelizmente, no geral, nós somos orientados a apertar o nosso bolso. Se apertar o nosso bolso, a gente tende a fazer. Se não apertar o nosso bolso, a gente fica flexível. Muda a estratégia. Fala o seguinte, dá nota 10 para todos eles, mas se eles não participarem da aula, se faltarem, vai tirando nota. No final do período, quando eles forem fazer a prova, quem tiver 10 não precisa nem fazer a prova. Até faz para poder avaliar conhecimento geral, mas ele, na teoria, já passou. Eu comecei a adotar essa prática e super mudou realmente a realidade. E eu trazendo isso para a sua pergunta, então criar metas de clientes,
como um NPS, por exemplo, que é aquela metodologia que você avalia a satisfação, onde todo mundo, nos seus bônus, na sua performance individual, tem metas relacionadas a esses pilares, seja do GC, seja do cliente, no seu dia a dia. Porque daí, de fato, vai ter que começar a trazer essa cultura do cliente na prática, porque senão, se ele não tiver a satisfação e não atingir aquela pontuação, ele vai perder parte do resultado dele. De uma vez fazer isso? Não. Eu preciso primeiro formar o processo, eu preciso educar as pessoas, eu preciso um momento ali, é uma jornada, né? Eu preciso passar um período de formação, de desenvolvimento, de engajamento, de deixar claro o que a gente espera de cada um, e aí a partir daí de um período, de um próximo ano, a gente estabelece essas metas e passa a avaliar a equipe também orientada a esse processo, porque senão a gente não sai do Uhum, lugar. uhum. Fá, para a gente encerrar, a gente mencionou aí durante o nosso bate-papo sobre o gerenciamento de categorias, Sim. né? Ele é um processo do dia a dia. Eu acho que ainda tem bastante gente que tem confusão aí com a terminologia. E tem muita gente que acha que ele é muito caro, que é Sim. oneroso, que não vai conseguir implementar. Então, como que a gente desmistifica tudo isso? Não, sensacional. Primeiro, muitos me ligam assim: "Ah, eu quero fazer GC", e o que ele quer é planograma, achando que É a o mesma coisa. gerenciamento por Uhum. categoria é um planograma, um desenho gráfico ali da gôndola. E não, na verdade, o gerenciamento por categoria, ele é um processo e ele, para dar resultado, para ser simples e para ser acessível, ele precisa estar inserido na rotina de todas as áreas. Então, óbvio que é importante ter um líder ali que vai articular todos os processos, porque ele parte do conhecimento do shopper, da conexão com a nossa estratégia enquanto varejista, com a nossa proposta de valor, e essa inteligência tem que ser desdobrada em todos os P's. Só que cada P está inserido num contexto de área. Produto está inserido no comercial e no abastecimento. Então, eu preciso ter o produto certo, comercial. Precisa ter pilares do GC que você precisa adotar na hora de comprar, na hora de negociar, papéis de categoria. Se a categoria é destino, eu vou ter profundidade e amplitude. Se ela é conveniência, eu vou ter itens restritos. Então, eu tenho que criar políticas de marcas, eu tenho que criar processos de introdução e exclusão. Lá no abastecimento, eu tenho que garantir os parâmetros e a exatidão para não ter ruptura nem superestoque. Então, você vai envolvendo a área, cada área tem um papel dentro do processo. Marketing, CRM, ele é um provedor, é um guardião do cliente. E eu brinco, o que que é o GC na prática? Mais do que gestão por categoria, ele é a gestão do cliente. Eu vou olhar pela ótica do cliente e vou gerenciar meu negócio a partir dessa visão de cliente. Pricing, poxa, eu tenho premissas do papel de categoria que impacta na precificação, no meu mix de margem, na forma de eu precificar, nas ofertas e promoções. E P de prateleira, operação. Operação é o guardião do GC, ele tem que implantar as estratégias que foram determinadas, ele tem que auditar, ele tem que garantir a manutenção do planograma. Então, todas as áreas têm um pilar essencial dentro do GC, e quando você incorpora isso na rotina de todos, ela se sustenta, ela vira um processo, ela vira uma prática de gestão, e é isso que eu gosto de dizer. Ela nada mais é do que uma forma de você gerenciar o negócio rumo a uma sustentabilidade. Para que ela aconteça, é preciso formar pessoas, estruturar processos, às vezes algumas tecnologias, e existe mil formas de fazer isso. A gente tem um programa lá na Connect que a gente chama programa de mentoria, onde a gente usa a mão de obra do próprio varejista, as equipes, as áreas, e vai formando eles numa vivência prática, onde eles vão fazendo, eles próprios executando a categoria com a nossa orientação. Isso fica super acessível, porque daí eu não uso os recursos, as analistas, as executivas da Connect para implantar, porque aí são muitas horas homens, e ao mesmo tempo a gente, no programa de mentoria, você está formando e estruturando a equipe, formando e estruturando processos, e ao fim do programa você tem lá as categorias implementadas. Então, além de ser um valor acessível, ele traz muito resultado, porque em 4, 5 meses você implanta a categoria, no sexto mês, que é o encerramento, é o pós-GC, onde você faz as auditorias, as análises, você fala, poxa, implantei ali 5, 6 categorias, formei minha equipe, estruturei os processos e agora é só seguir com o rollout, com outras lojas e tudo mais. Então, tem sim possibilidades. Eu tenho vários clientes que têm uma loja, 2 lojas. Então, eu brinco, eu falo que o GC é um processo democrático,
Não importa o setor, não importa a área, não importa o tamanho da empresa, nem se ela é digital, nem se ela é offline, né? Mas é importante o quê? Pessoas e processos. Então, se você realmente quer investir no desenvolvimento das pessoas, você permite estruturar alguns processos essenciais para que melhore toda a sua gestão, ele é super acessível, ele é super aplicável. Por que que torna-se complexo? Porque, na verdade, as pessoas acham que o GC é um projeto, é uma coisa de uma área, e aí não faz todos os pilares essenciais para ele se sustentar. Não quer fazer GC, mas não quer mexer no cadastro, aí tem que fazer todas as análises na mão, numa planilhinha de Excel, né? Então, como eu disse, tudo começa ali no cadastro. A gente, na Connect, tem uma metodologia que a gente divide o GC em 3 pilares. O pré-GC, que é justamente onde você vai aparar as arestas para dar sustentação a ele, falar de cadastro, falar de dados, criar KPIs, engajar a equipe, criar mecanismos de comunicação com todos, para todo mundo saber o papel de cada um no processo, envolver RH. Aí sim que a gente vai para o processo de GC, porque daí os pilares essenciais, os fundamentos, estão construídos. E aí não tem como dar errado. Mas é super acessível e super democrático. Muito bom, bora todo mundo fazer GC. Ótimo. Muito obrigada por Eu que compartilhar seu agradeço. conhecimento tão precioso, seu tempo, por estar aqui com a gente. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e conte comigo sempre que precisar. Um prazer sempre estar com você. Eu conto sempre, você sabe. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais.